Fala pessoal do nono ano, nós estamos começando agora aqui a 14ª semana de estudos remotos supervisionados. Tá? Nessa semana nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente já começou na semana passada, que é o assunto de funções. Então nessa semana a gente vai falar ainda de funções, especificamente agora tratando dessa função ou das funções, mostrando como é que a gente consegue identificar funções numa relação por meio de conjuntos, tá? Numa linguagem de conjuntos. Bom, conjuntos, entre outras formas que você tem para representar, uma dessas formas é através desses diagramas, essas bolinhas, né, que você está vendo aí na sua tela. Isso é um conjunto com números dentro dele. Poderia fazer um conjunto com qualquer tipo de elemento, mas vamos tratar aqui especificamente de números. Então eu tenho aqui um conjunto A, que é esse diagrama vermelho, essa bolinha vermelha aqui, e um conjunto B, que é esse diagrama verde ali. Essas flechinhas que saem do A e para o B representam as relações entre o conjunto A e o conjunto B. Está dizendo que o elemento menos 2 aqui, por exemplo, do conjunto A, ele está relacionado única e exclusivamente com o elemento menos 6 do conjunto B. Tá? Então, o elemento menos 2 não está se relacionando com nenhum outro elemento do conjunto B. Está dizendo que o elemento menos 1 está se relacionando com o elemento menos 3. A relação, quer dizer, um leva ao outro, né? Se você souber o valor de um elemento do conjunto A, você obtém um valor do elemento do conjunto B, tá? Através dessa relação que está sendo feita aqui. Se você me perguntar qual é a lógica aqui, isso por enquanto não importa. Por que o menos 2 leva ao menos 6? Por que o menos 1 leva ao menos 3? Por que o 0 leva ao 0? Por quê? Por enquanto essa lógica não importa. O que importa é que existe uma relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Reparem uma coisa, para cada elemento do conjunto A, só existe um elemento relacionado a ele no conjunto B. Entretanto, existem elementos que estão no conjunto B, por exemplo, aqui o caso do menos 8, o caso aqui do 7, que não estão sendo ligados a ninguém do conjunto A. Eu quero mostrar para vocês que isso não é importante, isso não tem nenhum problema para que a função aconteça. Tá? Isso não vai impedir de que essa expressão, que essa relação seja uma função. Agora, se fosse o contrário, se aqui no conjunto A tivesse um elemento, aqui 3, e esse 3 não tivesse ligado a ninguém lá no conjunto B, isso seria um problema. E nós vamos ver então que tipo de problema é esse e como é que a gente classifica esse tipo de situação, esse tipo de problema. Tá bom? É disso que a gente vai tratar nessa aula de hoje. Bom, para isso, pessoal, quero estabelecer com vocês qual é a definição de função, primeiro mostrando para vocês o que não pode acontecer numa função. O que não pode acontecer numa função de jeito nenhum. Então, inicialmente, o que não pode acontecer? Nunca pode acontecer de uma função que relaciona o conjunto A com o conjunto B, tá percebendo aqui? Deixa eu pegar novamente aqui minha caneta. Conjunto A com o conjunto B, eu estou tentando relacionar esses dois conjuntos, mas aqui está acontecendo algo que não pode acontecer, que é um único elemento do conjunto A, que é o 0, está relacionado a mais de um elemento do conjunto B. Isso aqui não pode acontecer. Então, isso aqui não é uma função. Não é uma função. Se te perguntar por quê, qual é a justificativa, por que isso não é função? Porque em uma função, você não pode ter um elemento do conjunto A relacionado a mais de um elemento do conjunto B, tá? Já que essa função é uma função de A em B. Então, como essa função vem de A para B, para cada elemento do conjunto A, tem que existir apenas um elemento no conjunto B, e não 2 ou 3, como aqui é o caso. O 4 está relacionado com o 5 aqui, não tem nenhum problema. Ele estaria dentro das regras, mas o 0 aqui, ele feriu uma primeira regra. Vamos ver uma outra situação que não pode acontecer também em uma função. Bom, aqui nós temos uma situação que não é uma função, por quê? Porque existem elementos do conjunto A que não estão relacionados a ninguém no conjunto B, que são aqui esses dois elementos, aqui, olha, o menos 4, esse elemento aqui, e o menos 2. Então, esses dois elementos estarem sem nenhuma relação lá no conjunto B, faz com que essa relação não seja uma função. Isso aqui também não pode acontecer. Então, isso aqui também não é uma função. Vou só botar aqui não. Tá? Esse não é a mesma situação do anterior, no sentido de que isso também não é uma função, só que dessa vez o motivo de não ser uma função
é porque estão ficando elementos do conjunto A sem relação no conjunto B. E isso não pode acontecer, porque se trata de uma função de A em B. Tá? Se fosse uma função de B em A, eu teria que fazer uma outra análise, teria que ver se todos os elementos de B encontram relação no conjunto A. Mas aqui, nesse momento, eu estou vendo que existem elementos do conjunto A que não encontram relação no conjunto B. Então isso não pode acontecer, então isso não é uma função. Vamos ver mais um motivo que pode ou não ser caracterizado como função. Agora olha bem essa situação aqui. Eu tenho no conjunto A 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Certo? Vamos ver se cada elemento do conjunto A está relacionado a um único elemento no conjunto B. Então, o menos 2 está relacionado ao 16. Ok, tudo bem. O menos 1 está relacionado a 1. O 0 está relacionado ao 0. O 1 está relacionado a 1. O 2 está relacionado ao 16. A primeira coisa que eu queria que vocês observassem é: não importa quem está relacionado com quem. Isso não importa. Né? Mas aqui o 0 está com 0, o 1 está com 1, então não deveria ser o menos 1 com menos 1, o 2 com 2? Não. Não tem nenhuma regra a princípio de que número tem que estar relacionado com qual número. Então, a princípio, o que eu quero mostrar para vocês é que cada elemento do conjunto A tem que estar relacionado a um único elemento do conjunto B. Uma dúvida que costuma acontecer aqui é esse 16 aqui e esse 1 aqui também. Esse 16 ele está ligado a dois elementos do conjunto A. Mas isso não tem problema, porque se o meu ponto de vista é de A para B, eu vou observar que cada elemento do conjunto A está relacionado a um elemento só do conjunto B. Por exemplo, o menos 2 está relacionado somente ao 16, então ele está relacionado a um único elemento. O 2 está relacionado somente ao 16, então ele está relacionado a só um elemento. Se fosse o caminho contrário, eu teria um problema. Né? Se fosse assim, eu quero uma função de B em A, saindo de B e indo para A, eu teria um problema porque o 16 estaria ligado a dois elementos do conjunto A. O 1 estaria ligado a dois elementos do conjunto A. E isso não pode acontecer. Mas repare, a primeira regra é: cada elemento do conjunto A está ligado a um único elemento do conjunto B. Isso está cumprido nessa situação aqui. Segunda regra, basicamente são só essas duas regras que você precisa observar. A segunda regra: todo elemento do conjunto A está ligado a algum elemento do conjunto B. Ou seja, não pode ter ninguém no conjunto A desligado. Não pode ter ninguém no conjunto A desligado do conjunto B. E aqui não tem. Tá? Estão todos ligados. Tá? Então, a primeira regra é que todos os elementos estejam ligados, todos os elementos do conjunto A estejam ligados ao conjunto B, e isso está acontecendo. E a segunda regra é que essa ligação seja única. Lembra que eu usei uma palavra na semana passada? Seja uma relação unívoca. Então tem que ser um único elemento relacionado a ele, do conjunto A para o conjunto B. E isso está acontecendo, então isso aqui, essa situação que você está vendo, é uma função. Eu posso caracterizar essa figura, formada por dois diagramas, que são conjuntos, como uma função, porque ela obedece essas regras que eu falei. A princípio, essas regras elas são um pouco complicadas, né? São abstratas. Então, eu vou fazer... Primeiro, eu vou dar aqui uma definição para essas funções, para o que são funções, e depois eu quero fazer uma analogia sobre esse relacionamento do conjunto A com o conjunto B. Então, vamos lá. A definição é essa que está aqui embaixo. Dados dois conjuntos, então vocês viram o tempo todo aí, sempre dois conjuntos, não vazios, então é necessário que tenha elementos dentro desses conjuntos. A e B aqui é uma escolha de letras, tá? Mas poderia ser qualquer letras, qualquer nome de conjuntos, desde que eles sejam dois conjuntos não vazios. Tá? Aí eu posso criar uma função de A em B, repara nessa ordem, tá? De A para B, uma função é uma regra que indica como que se associa cada elemento do conjunto A um único elemento, presta atenção nessa regra, a um único elemento do conjunto B. Então, primeira coisa é que você tem que associar cada elemento do conjunto A. Então, tem um cada, não pode sobrar ninguém. E a segunda regra é que tem que ser um único elemento do conjunto B. Para cada elemento do conjunto A, tem que estar relacionado a um único elemento do conjunto B.
Você deve estar observando aqui símbolos matemáticos não muito comuns, mas você já viu esses símbolos matemáticos aqui. Aqui está dizendo o seguinte, que cada elemento do conjunto A vai ser chamado de x. E aí eu digo que x pertence ao conjunto A. Está escrito isso aqui, x pertence a A. E cada elemento do conjunto B vai ser chamado de y. Então eu digo aqui que y pertence a B. Então y pertence a B, os elementos de y pertencem ao conjunto B, e os elementos de x pertencem ao conjunto A. Vou aproveitar que está aparecendo aqui na tela, aqui embaixo, a notação. Notação é modo de escrever, é uma simbologia. Uma simbologia para falar dessa função entre dois conjuntos. Então, quando eu quiser falar que existe uma função entre dois conjuntos, eu posso usar essa simbologia que está aqui, ó, f, dois pontos, a, setinha, b, a apontando para b. Então, quer dizer que existe uma função que relaciona o conjunto A com o conjunto B, ou uma função de A em B. Outra forma também de escrever seria assim, olha, A, uma setinha B, e em cima da setinha dizendo que existe uma função que relaciona A com B. Ou um jeito mais simples, mais direto, só dizer que o x se relaciona com o y, só apontar uma setinha aqui, x e y, mas aí você teria que dizer quem é o conjunto de elementos x e quem é o conjunto de elementos y, tá bom? Agora eu quero fazer com vocês, voltar lá naquelas figuras de diagramas e fazer uma analogia, que eu acredito que essa analogia ela vai te ajudar a você, sempre quando você vir uma figura como essas que eu mostrei para vocês, você vai pensar, através dessa analogia, se aquela é uma função ou não, de acordo com isso que eu vou explicar agora. Que analogia é essa? Eu chamo de analogia do supermercado. Vou fazer uma analogia com o supermercado. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Deixa eu explicar aqui a partir da primeira aqui, fazer uma analogia com o supermercado. No supermercado, você tem diversos produtos nas prateleiras. Digamos então que os produtos nas prateleiras são o meu conjunto A. Então, o meu conjunto A é o conjunto de produtos. Bom, e o conjunto B é o conjunto de preços. Preços. Agora, reparem uma coisa, pessoal. O conjunto de produtos ele é um conjunto muito mais limitado, né? Ele é um conjunto muito mais definido. Você consegue fazer uma listagem de produtos, né? com muito mais segurança. Agora, listagem de preços, preços seriam todas as possibilidades de preço no universo dos números. Né? Então, você pode ter preços que aquele supermercado não tenha relação com aquele preço, por exemplo. Então, vamos aqui agora tentar imaginar que cada elementozinho desse do conjunto A aqui é um produto, é um item lá do supermercado, e cada elementozinho do conjunto B é um preço relacionado àquele item. Então, primeira regra, é necessário que todos os produtos de um supermercado tenham preço? Então, a primeira pergunta é necessário que cada produto que está na prateleira de um supermercado tenha seu preço? É necessário, porque se não tiver um preço, esse produto não teria como estar sendo vendido, né? Se eu pego um item, levo lá para o caixa, eu quero pagar, então é necessário que haja um preço para aquele produto. Então é necessário que todos os produtos que estão à venda no supermercado tenham um preço. E a segunda pergunta é necessário que cada produto do supermercado tenha um único preço ou ele pode ter dois preços diferentes? Imagine você a seguinte situação. Dois colegas, você e um colega, vão lá no supermercado. Vocês dois pegam o mesmo produto assim, né? Por exemplo, cada um pega uma barra de chocolate da mesma marca, com as mesmas características, idênticas, tá? E cada um vai num caixa diferente. E uma pessoa, né, você, por exemplo, passou no caixa e essa barra de chocolate custou R$ 5 para você. E essa mesma barra de chocolate, quando passou no outro caixa, com o seu colega, ela custou R$ 7. Isso faria sentido? Isso estaria correto? Você não chegaria à conclusão de que alguma coisa está errado nessa relação? Pois é. Então, já que eu estou fazendo uma relação aqui entre função e os produtos de um supermercado, aqui também isso não poderia acontecer. Então, não poderia ter um produto aqui do supermercado com dois preços diferentes.
o mesmo produto ter dois preços. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, é porque tem alguma coisa de errado. E aí, quando tem alguma coisa de errado, a gente fala, isso não é uma função. Tá? Agora, olha o que pode acontecer. Pode acontecer preços sem produtos. Então, por exemplo, pode ser que o supermercado não tenha nenhum produto que custe exatamente R$ 1.539. Né? Pode ser que no supermercado inteiro não exista nenhum produto que você passe no caixa e ele custe exatamente R$ 1.539. Entende isso? Então existem preços sem produto, não tem problema. O que não poderia acontecer? Existir um produto sem preço. Eu não posso ir na prateleira do supermercado, pegar um produto, ir no caixa e falar assim, esse produto não tem preço. Se isso acontecer, é porque tem um erro. E quando tem um erro, a gente fala, não é função. Vamos analisar o exemplo de baixo. Ó, no exemplo de baixo, eu falei que não é função e o motivo estaria aqui, olha. Esse produto, que aqui eu estou chamando de zero, né? Ele está com 3 preços diferentes. Isso não pode acontecer, isso seria um erro. Né? Então, por isso não é uma função. Aqui, olha, o 4 está com um único preço, não tem problema. Mas o fato de ter aqui um produto com 3 preços diferentes faz com que esse produto que essa relação não seja função. De novo, agora vamos ver a outra relação que eu falei que não era função. Por quê? Qual o motivo dela não ser uma função? Repara, aqui o 0 tem o seu preço, o 2 tem o seu preço, o 4 tem o seu preço. Mas o menos 2 é um produto que está na prateleira, mas que não tem preço nenhum para ele. Então isso seria uma falha nessa relação. E quando tem falha na relação, a gente fala, não é função. O menos 4 é um produto do supermercado que está na prateleira, mas que não tem uma função, ou que não tem uma relação com ninguém do conjunto B. O fato de ter o 6 e o 8 aqui não tem nenhum problema. Seria aquilo que eu falei, ter preços sem ter ninguém relacionado àquele preço. Né? Seria assim, não tem nenhum produto no supermercado que custa R$ 14,29 exatamente. Tudo bem, isso não inviabiliza, isso não tem nenhum problema. Não seria um erro do supermercado o fato de não ter nenhum produto com aquele preço. Tá? Mas seria um erro do supermercado ter um produto sem preço, que é o que está acontecendo aqui. Tem um produto sem preço, outro produto sem preço. Então, por isso não é uma função, por causa desses erros, entre aspas, aí. E agora, o último exemplo que eu falei, disse que é uma função, e eu quero que vocês observem aqui se a analogia que eu fiz com o supermercado ela funciona para essa situação aqui, é o seguinte, repara, cada produto aqui do conjunto A tem o seu preço. Então, é como se o preço do menos 2 fosse 16, o preço do menos 1 fosse 1, e assim por diante. Aí você deve estar observando o seguinte, poxa, mas tem 2 produtos aqui com o mesmo preço. Isso pode acontecer, inclusive no supermercado. Você pode pegar uma caixa de sabão em pó e uma caixa de chocolate e as duas terem o mesmo preço. Não tem nenhum problema com isso. Né? Uma caixa de sabão em pó pode custar R$8 e uma caixa de chocolate pode custar R$8. Não tem problema. O que teria problema? Teria problema uma mesma caixa de sabão em pó ter 2 preços diferentes. A mesma caixa, como eu falei ali no exemplo anterior, quando passa por um caixa, ela custa R$8. Quando passa por outro caixa, ela custa R$10. Alguém iria chamar o gerente e falar assim, peraí, é o mesmo produto, por que vocês estão cobrando 2 preços diferentes? Ou então teria problema se quando você pegasse um produto, fosse no caixa e ele falasse, olha, esse produto não tem preço. Não foi registrado. Então ali haveria um problema. Né? Você identificaria que ali aconteceu alguma coisa de errada, não é o que se esperava. Então, por isso, não é uma função. Agora, aqui, cada produto tem seu preço, certo? E é importante você observar aqui que, além de cada produto ter o seu preço, todos os produtos estão ligados. Aí, o fato de ter esse 4 e esse 8 aqui sozinhos não impede nada. É o que eu falei sobre preços que não têm produto. Isso não tem problema. Isso é comum acontecer. Não é nenhum problema isso acontecer. Por isso, isso aqui é uma função. Beleza? Olha, a analogia com o supermercado é para ajudar a entender. Não é que uma função sempre você possa fazer esse tipo de relação, porque o supermercado tem algumas limitações. Né? Por exemplo, você não vai ter preços negativos, e uma função pode ter preços negativos. Né? Além disso, os produtos do supermercado são sempre
nomes, né? E aqui na função os produtos são sempre números, números, números e números. Então é só uma ideia, tá? Você não vai levar isso ao pé da letra para todas as situações. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios agora. Deixa eu passar aqui, exemplos e exercícios. Então, olha só, esses exemplos e exercícios eu estou retirando aqui do seu livro texto, tá? Só para a gente ter aqui um problema inicial aqui para a gente começar a trabalhar. Bom, estamos aqui na questão 23, que está na página 130, se não me engano, do seu livro. Quais desses diagramas representam uma função de A em B? Então, qual deles eu posso dizer que é uma função? Então, eu vou pensar nesse primeiro caso aqui, na letra A, e vou pensar na analogia do supermercado. Então, a primeira coisa é a seguinte, aqui estão meus produtos. Produto 2, 3, 4 e 5. Cada produto tem um preço? Sim, cada produto tem um preço. Existe algum produto sem preço? Não, não existe nenhum produto sem preço. Então, isso aqui é uma função. Só vou botar aqui, é. Então, você entende que esse é significa que esta situação representa uma função. Agora, olha para a situação... deixa eu descer para B, que a B está embaixo. Para B aqui. Olha bem, aqui está a lista dos meus produtos e aqui está a lista dos preços. Então, a princípio, tem produto aqui 1 com seu preço, o 2 com seu preço, o 3 com seu preço. Não importa os números, tá, pessoal? Não. Como eu falei, a analogia ela tem que ser só para te ajudar aí, mas não ao pé da letra, porque você não pode ficar preso ao detalhe de ser negativo, se é zero, tá bom? Qual que é o problema que está acontecendo aqui? O problema é que existe um produto na prateleira que não tem preço. Então isso é um problema. E quando existe um problema, a gente fala que isso aqui não é uma função. Tá? Próximo. Letra C. Observa, olha, aqui estão a lista dos produtos e aqui está a lista dos preços. Poxa, mas todos, professor, todos os produtos estão com o mesmo preço? Sim. Por exemplo, agora não é tão comum mais, mas antigamente existiam as lojas de R$ 1,99. Todos os produtos da loja custavam o mesmo preço, R$ 1,99. Então isso não é nenhum problema. Então é possível, sim, né, mesmo usando a analogia do supermercado, né, que todos os produtos do supermercado têm o mesmo preço. Então você teria aqui o 2, o 5, o 10 e o 20 com o mesmo preço. Então isso aqui é uma função. Primeiro por quê? Porque todos os elementos do conjunto A estão ligados a um único elemento do conjunto B. Né? Então, eles estão ligados a um único. Então, é uma função. E a última situação aqui para você avaliar é essa letra D. Ó, reparem que todos os elementos do conjunto A têm preço. Só que tem um problema. Existe um elemento aqui, um produto do supermercado, que está com dois preços diferentes. Isso seria um problema, você teria que chamar o gerente, né? Você, opa, esse mesmo produto aqui, para uma pessoa ele é um preço, para outra pessoa ele é outro preço. É o mesmo produto. Então isso não é uma função. Beleza? Espero que você tenha gostado da analogia do supermercado aí. Espero que ela te ajude, tá? Ela sempre me ajuda aqui na hora de explicar. Muito bem, vamos fazer mais um último exercício aqui. Vamos ver se você consegue enxergar bem aqui, porque ele ficou um pouco embaçado, que é a questão 24 também aí do seu livro. Dados. Aí eu tenho um conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, um conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 1, 3 e 4, e a correspondência entre A e B, dessa vez vai ser feita através desta função aqui, ou melhor, dessa lei, dessa regra, y igual a x ao quadrado, com o x pertencente ao conjunto A, é isso que está dizendo aqui, e o y pertencente ao conjunto B. Faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. Então, olha só, como é que nós vamos fazer o nosso diagrama? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer aqui o meu conjunto A. Meu conjunto A já foi definido. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Estou pegando aqui a lista de elementos que já o problema trouxe. Agora eu vou fazer aqui um outro diagrama, que é essa bolinha, esse conjunto, para guardar aqui dentro os elementos do conjunto B, que é o menos 1, o 0, o 1
o 3 e o 4. Vamos ver, vou pegar uma outra cor aqui, para ver qual deles se relaciona com qual. Eu não posso simplesmente sair colocando setinhas aqui à vontade. Eu tenho que utilizar uma regra para colocar essas setinhas. Neste caso, foi dada uma regra que é o valor de y será o resultado de x elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu pegar esse valor de x aqui, que são os valores de A, percebe? Aqui, ó, x pertence ao conjunto A. Se eu pegar esse valor de x e elevar ao quadrado, quanto que vai dar? Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Ó, observa, é mais 4, tá? Menos 2 elevado ao quadrado é mais 4. Existe um elemento para ligar aqui do conjunto B? Existe. Minha setinha vai ficar aqui meio torta, mas existe. Tá? Então o elemento menos 2 está ligado ao 4. Vamos ver agora se o elemento menos 1 tem uma relação com ele lá no conjunto B. Menos 1, quando eu elevo ao quadrado, dá 1. Então existe uma relação aqui também. O 0, quando eu elevo ao quadrado, dá 0. Relação feita. O 1, quando eu elevo ao quadrado, dá 1. Relação feita. E o 2, quando eu elevo ao quadrado, é 4. Então vamos pensar aqui, na questão do supermercado. Todos os produtos desse supermercado encontraram seu preço? Sim, todos os produtos encontraram seu preço. Tá? Existe algum produto com mais de um preço, com 2 preços? Não. Cada um está com um único preço. Repara, ó, o menos 2 tem um único preço, que é 4. O menos 1 está ligado a 1. O 0 ao 0. O 1 a 1. O 2 ao 4. Isso estabelece uma função. Então, a resposta, né? Primeiro ele pediu para fazer o diagrama, eu fiz o diagrama. É isso que está nessa figura aqui. Depois ele está dizendo o seguinte, diga se f, né, se essa relação aqui é uma função ou não. Então você vai dizer que sim, é uma função. E a justificativa, vou só falar, não vou escrever aqui, mas a justificativa seria que para todo elemento do conjunto A, existe um elemento no conjunto B, e esse elemento é único. Então, para deixar mais direto, você pode dizer o seguinte, para todo elemento do conjunto A, existe um único elemento no conjunto B. Pronto. E aí, então, você justificou por que isso é uma função. Tudo bem? Então, agora é com vocês. Vocês precisam fazer exercícios, eu indiquei alguns exercícios do livro, depois que você fizer os exercícios do livro, você tem alguns exercícios também no Forms, tá? Para vocês fazerem sobre esse tipo de situação que eu fiz aqui com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, me manda e-mail, ou então anote suas dúvidas para a gente nas aulas online esclarecer essas dúvidas de vocês, tá bom, gente? Valeu, um grande abraço, até as nossas aulas online. Tchau para vocês.